Oh, glória a Deus! Hoje eu vim trazer uma palavra para vocês, abençoada, uma palavra muito abençoada sobre heróis da fé, pessoas que fazem a diferença na nossa vida, né? E pessoas que nos inspiram, né? Quem que te inspira? Quem que inspira a sua vida, né? Essa semana eu estava assistindo The Chosen, alguns capítulos anteriores, e já o da 4ª temporada, né? E maravilhoso, né? E um deles, um dos discípulos, está vindo conhecer Jesus e acompanhando o seu trabalho para que possa segui-lo. E uma coisa interessante é que Jesus fala assim, eu não exijo nada mais dos meus alunos ou dos meus seguidores o que a maioria por aí exige. E eu não exijo essas coisas, né? E essas outras regras que outros exigem. A única coisa que eu peço é que sejam semelhantes a mim. Que meus seguidores me sigam e desejem ser semelhantes a mim. Aqueles que são heróis na fé, são pessoas que, nas suas atividades, na sua vida, na mensagem do Evangelho, decidiram por ser semelhantes a Cristo. Hoje nós vamos ver sobre Barnabé, o filho da consolação. Atos 11, 24 diz assim: porque era um homem de bem, e cheio do Espírito Santo, e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Era um homem de bem, cheio do Espírito Santo e de fé. Através do exemplo, as pessoas seguem a Jesus. Palavras aproximam, mas o exemplo arrasta. Através do seu exemplo, através da sua vida, através da sua dedicação, pessoas seguem a Cristo. E isso é muito interessante, sabe? Olha o que fala aqui, Atos 4 e Atos 9, né? A base, nós vamos usar alguns versos do Atos 11 também, mas Atos 4, versos 36 e 37. Fala, então José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que traduzindo é filho da consolação, levita natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a, né? Tendo uma herança, ele a vendeu e trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Alguém que recebeu uma herança, uma terra, uma casa, um terreno, algo, e ele era seguidor de Cristo e a comunidade precisava de recursos. Ele pegou isso e ele não precisava, né? Ele já era um comerciante bem-sucedido. Ele pegou isso, vendeu e levou, né, aos pés dos apóstolos, como se fosse hoje alguém que, né, tem recursos, tem bens e recebeu uma herança, pegou isso, vendeu e trouxe para a igreja, para que isso abençoasse mais pessoas, sabe? Esse era Barnabé. Ele não fez como Ananias e Safira, que vendeu uma parte, falou que deu tudo e esconderam uma, e foram amaldiçoados. Ninguém pediu, sabe? Aqui é princípio. Primeiro que você não precisa dar tudo, né, daquilo que você tem. Mas se você decidiu dar tudo, não tente enganar a Deus nem a igreja. Você vai ser amaldiçoado. Agora Barnabé, ele decidiu entregar tudo que ele ganhou, para que mais pessoas fossem abençoadas, sabe? Atos 9 diz assim: então Barnabé, tomando consigo, trouxe aos apóstolos e lhes contou como no caminho ele vira o Senhor. E este lhe falara, e como em Damasco falara ousadamente o nome de Jesus, e andava com eles em Jerusalém, entrando e saindo. Atos 9, aqui já não é mais da pessoa de Barnabé. Aqui é Barnabé ajudando Saulo a ser aceito na igreja. Saulo era um assassino, perseguidor da igreja.
mas se converteu, mudou de vida, agora pregava o evangelho, mas muita gente tinha medo dele, né? Muita gente tinha medo do passado de Saulo, que era um passado de assassinatos, de perseguições, de tortura, de punições. Mas Barnabé não. Ele acolheu esse, e por ele próprio foi chamado, né, o próprio Paulo o chamou de assassino. Ele acolheu esse. Entendeu que Paulo tinha se convertido. E ele foi assim, tipo aquele cara que pôs a mão no fogo por Saulo, que se transformou em Paulo. Alguém que está pronto a pôr a mão no fogo por outras pessoas. Alguém que está pronto a dar o seu nome para que alguém seja aceito. Alguém que está pronto a testemunhar para o bem. Tem muita gente que no mundo está pronto para falar mal dos outros. Mas Barnabé não, fala, ó, esse aqui eu ponho a mão no fogo. Jesus realmente entrou nessa vida. Jesus realmente mudou esse coração. Sabe, coisa maravilhosa. Atos 11, 22, 26 fala assim: e chegando a fama dessas coisas ao ouvido da igreja que estava em Jerusalém, enviaram Barnabé até Antioquia, o qual, quando chegou, viu a graça de Deus e se alegrou e exortou com todos que com firmeza de coração permanecessem no Senhor, porque era um homem de bem, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Partiu Barnabé para Tarso em busca de Saulo, e achando-o conduziu para Antioquia. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja, e ensinaram a muita gente. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados de cristãos. Um homem que influenciou a igreja primitiva. Um homem que chegou numa igreja que estava crescente e através dele mais e mais pessoas se uniram na fé. Era um homem de bem, cheio do Espírito Santo e de fé. Amados, que hoje você peça a Deus para que Ele te encha do Espírito Santo, que você peça a Deus para que Ele te encha de fé, que você peça a Deus para que você seja uma pessoa de bem, que pessoas se inspirem. Sabe? Essa semana eu mandei os parabéns para um amigo, o amigo devolveu falando: amigo, obrigado, você é uma inspiração para a minha vida. Sabe? Não é se vangloriando em nada, mas é que a gente deve ser exemplo. A gente deve ser pessoas em que pessoas se espelhem, em que pessoas querem se aproximar. Você é uma pessoa que pessoas querem se aproximar de você porque você é discípulo de Jesus. Eles foram pela primeira vez chamados de cristãos. Caráter. Barnabé tinha um caráter exemplar. Servo de Deus, conservo de homens. Era alguém que servia a Deus, mas não ficava só nas suas orações. Na prática ajudava os outros. Era trabalhador. Trabalhador. Sabe? Não era um chupim. Era uma pessoa que trabalhava. Inspirava através do seu trabalho. Companheiro de longa data, não abandonava os outros. Também era um homem falho, como nós somos. Mas era alguém que tinha um chamado de Deus e respondeu a esse chamado. Sabe, o amor de Barnabé ao próximo faz parte da história do cristianismo.
homem de bem, cheio do Espírito Santo e fé, filho da consolação, sabe? Percorreu lugares evangelizando, viagens missionárias, influenciou a igreja. É interessante isso. Tinha pressões ministeriais, pressões pessoais, como nós temos pressões na nossa vida, e estamos sujeitos a ela. Mas ele tinha caráter, homem honesto, generoso, piedoso, humilde, compromissado com a obra. Homem de bem. Atos 4,36 fala que ele era natural de Chipre, né, oriundo de uma família judaica sacerdotal, né, ele era um levita. Interessante esse processo. Na região onde ele nasceu, que era a ilha de Chipre, conhecendo na história, nós temos diversos povos que habitaram ali, egípcios, fenícios, gregos, romanos. Em Atos 13 fala que os missionários entraram naquele lugar. Provavelmente um homem de muita cultura. Lendo o livro de Atos, né, o verso 37, possuindo uma herança, né, era alguém que tinha posses. Fala que ele depositou isso aos pés da apóstola, quer dizer, ele era alguém de classe média, provavelmente, daquele período. Classe baixa naquele período da história não tinha posses. Ou trabalhava para alguém, ou era escravo. Mas ele era um homem de posses. E isso não o fez ficar longe do evangelho, sabe? Mas também não era um homem rico, porque em 1 Coríntios 9,6 fala que ele precisava trabalhar para prover o seu sustento, como Paulo, também fazedor de tendas. Mas ele era alguém que tinha piedade pelos outros. Vendo a transformação na vida de Paulo, ele abraça Paulo, responsável por convencer os líderes da igreja de que Saulo, antigo perseguidor, assassino, agora era um seguidor fiel de Jesus. Sabe? Mesma coisa que Natanael. Natanael conhecia Judas. Provavelmente já sabia que Judas era ganancioso. Só que foi alguém que, vendo a transformação de vida, recomendou. Às vezes a gente pode recomendar e a pessoa depois no futuro se desviar? Pode. Tem gente que não, depois de algumas decepções, não recomenda mais cristãos para trabalhar em alguns lugares. Não é sempre que a gente vai acertar. Eu falei aqui, Barnabé também era um homem falho. Mas não é porque a gente errou uma vez que a gente não pode ajudar outras pessoas. Não é porque a gente erra uma vez que ninguém mais merece a nossa confiança. Barnabé era um homem piedoso. A intimidade, né, que ele tinha com Deus fez com que seguidores, né, de Jesus crescessem. Realizou várias viagens missionárias para fundar igrejas. O piedoso Barnabé, que tinha o dom de encorajamento, percebeu que Paulo verdadeiramente havia entregado seu coração ao Senhor e o defendeu diante dos apóstolos. Olha o verso 27 do capítulo 9 de Atos. Então Barnabé, tomando-o consigo, trouxe aos apóstolos e lhe contou no caminho como ele vira o Senhor. E este lhe falara, e como em Damasco falara ousadamente o nome de Jesus. Sabe? Alguém que olhava transformações de vidas.
não era alguém de preconceitos, não era alguém de olhar torto, mas era alguém que ajudava o torto a se endireitar. É um encorajador. A igreja de Jerusalém enviou Barnabé a Antioquia, e ele humildemente. Essa cidade de Antioquia tinha aproximadamente naquele período de 500 mil a 800 mil habitantes. Uma cidade, sei lá, que nem São José dos Campos, Jundiaí, sabe? Cidade grande. Quando soube que muitos daquele lugar haviam se convertido e criam em Jesus, ele deixou a graça de Deus transformar a sua vida, sabe? Ele não chegou na igreja e falou: nossa, eu sou o indicado dos apóstolos, vocês têm que me respeitar, vocês têm que me ouvir, eu agora vou mandar aqui. Não, ele chegou humilde, olhando e sentindo que a obra de Deus ali já havia começado antes dele, ia perdurar depois dele, sabe? Alguém humilde, alguém pronto a deixar outros crescerem. Ele traz Saulo consigo, e quando eles saem de Antioquia, agora era Paulo e Barnabé, não era mais Barnabé e Saulo. É alguém que deixou Paulo crescer, sabe? Alguém pronto a deixar discípulos. Nós temos que estar pronto, meus amigos. Nessa jornada, caminhada cristã minha de mais de 20 anos de pastoreio, a gente deixou discípulos em muitas igrejas. Os locais por onde a gente passou até hoje, já tem lugar aí que já saí há mais de 12 anos, outros que eu já saí já há mais de, quase aí há mais de 20 anos. Outro que eu saí já há mais de 10 anos, quase 10 anos. E quem está pastoreando? Nossos discípulos. Pessoas que começaram o seminário, nosso ministério. Pessoas que fizeram viagens missionárias conosco. Pessoas que cresceram na fé, sabe? E hoje tem muitos discípulos que hoje são pastores. Meses atrás fui pregar ali em Sumaré, igreja que um jovem, que foi nosso discípulo, casei eles, hoje são pastores, sabe? Tem que deixar Deus te usar com humildade. Barnabé, além de um pastor, ele era um missionário, pronto a plantar novas igrejas. Também levava a família. João Marcos, que acompanhava ele, era seu sobrinho, companheiro de viagem. O evangelho estava se estabelecendo através das vidas. O evangelho estava crescendo. Voltou para sua cidade natal, em Chipre, e pregava. Barnabé também era um companheiro de vida. Uma característica irrevogável do caráter de Barnabé: companheirismo. Tá? Aquele cara que te ajuda, aquele cara que te levanta, aquele cara que te encoraja. Quando ninguém parecia acreditar em uma conversão, ele acreditou. Quando pessoas estavam desistindo, e às vezes por uma briga ou por um problema, pessoas desistem da fé, Barnabé pegou o seu sobrinho, João Marcos, e o acompanhou. João Marcos e Paulo tiveram discussões, mas Paulo já era mais experiente na fé. João Marcos ainda não. Aquilo poderia levá-lo a um desvio. E Barnabé, ao invés de ir com Paulo, decide ir com João Marcos e o acompanhá-lo. Uma pessoa que encoraja,
uma pessoa que levanta vidas, sabe? Às vezes tendo pessoas assim. Isso me faz lembrar, né, alguns momentos. Quando você é mais maduro na fé, quando você é mais experiente, sabe de uma coisa? Numa discussão, num problema, você tem que tomar a frente pelo perdão. Você tem que tomar a frente pela reconciliação. Não é o jovenzinho, o neófito, o novo na fé, que tem que decidir pela reconciliação. Mas é você, o mais experiente, o mais encorajador, né, o mais companheiro, e está ao lado. João Marcos era um parente próximo de Barnabé, diz lá em Colossenses 4,10. O texto bíblico informa que ele esteve junto aos apóstolos na igreja de Antioquia. Mas, em determinado momento, Marcos volta para Jerusalém. Apesar de nós sabermos essa discórdia entre ele e Paulo, fala que o filho da consolação não permitiu que aquela situação se tornasse um problema para a igreja. Apesar do forte elo que ele tinha com Paulo, Barnabé decidiu permanecer ao lado de João Marcos, retornando com ele à sua cidade natal de Chipre. E à medida que o tempo passava, João Marcos foi provando o seu valor. E ele pôde ajudar o crescimento de João Marcos. Tanto que, lá em 2 Timóteo 4,11, Paulo fala: toma contigo a Marcos e traze-o contigo, porque é muito útil para o meu ministério. Paulo agora já entendia. Andar ao lado de Barnabé significava ter o respeito, ser útil e ser uma inspiração. E Barnabé sabia disso, que ele podia levar alguém de rejeitado a alguém amado, podia levar alguém de abandonado a alguém útil, podia levar alguém de alguém excluído para alguém agora incluído dentro da igreja. Deixa Deus usar a sua vida também. Deixe Deus usar a sua vida. O legado de Barnabé é o seu caráter. Ele enxergava o potencial das pessoas e dedicava-se a recrutar e treinar novos obreiros. Meus irmãos, deixa Deus usar a sua vida para treinar novas pessoas. Deixa Deus usar a sua vida para encorajar vidas. Deixe Deus usar você para que pessoas possam buscar a direção do Espírito Santo. Amém? Que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor Deus maravilhoso, Pai, eu quero nessa hora pedir que de maneira especial o Senhor abençoe cada vida. Essa é uma palavra de fé, de encorajamento. Eu peço que o Senhor abençoe cada um que a ouviu, para que possa ser fortalecido, encorajado e possa seguir o exemplo de caráter, de vida, de fé, da presença do Espírito Santo na vida de Barnabé, Pai. Inspirar, encorajar, levantar, ajudar e apoiar aqueles que precisam. Faça discípulos, em nome de Jesus. Amém e amém.